1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz: E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, com os seus olhos começando a fechar, já escurecendo, estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque você me chamou? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-se. E ele foi e se deitou. Aqui é a prova que a voz de Deus não é a voz que a gente imagina que ela seja. Tem pessoas que pensam que a voz de Deus é algo muito grosso, uma voz grave. Lembra quando a gente assistia desenho? Que Deus falava, aquela coisa. Vocês nem riram. E Deus não fala assim. A voz de Deus é uma voz. A voz de Deus não é a nossa expectativa do que é ser uma voz bonita. A voz de Deus é a voz de Deus. E aqui, quando Deus chama Samuel, por mais que a gente diga, como é que pode ele não reconhecer que Deus está falando? Veja, se a voz de Deus é uma voz, como uma outra voz, imagina eu ligar para vocês, e vocês nunca me ouviram, e eu dizer, alô, e vocês digam, alô, e eu digo, adivinha quem está falando? Vocês vão falar assim, não sei. Aí eu falo assim, como que você não sabe qual é a minha voz? Milhões de pessoas já ouviram a minha voz, me achando agora no YouTube. Milhões de pessoas. Como que você não reconhece a minha voz? É porque quem nunca ouviu a minha voz não tem obrigação de reconhecer. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem obrigação de ouvir que Deus chamou. E aqui está a prova. Deus chama e Samuel não reconhece, vai até Eli. Só que Deus não muda de endereço, Deus vai no quarto. Se você ler Samuel capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz, Deus veio e ali esteve. Sabe o que é isso? Enquanto Samuel não saber que sou eu não vou parar de falar com ele. Então Samuel sai, Deus está onde? No quarto. Deus não muda de endereço. Deus fala no mesmo lugar. Deus espera, Samuel volta, Deus diz, Samuel, Samuel. Aí ele diz, uai, ele está me chamando. E ele sai do quarto. Aonde Deus está? No quarto. Deus não muda de endereço, porque as pessoas não entenderam ele ainda. Deus está no quarto. Samuel sai, vai até ele e diz, o Senhor me chamou? E ele diz, não te chamei, torna a deitar-se. Deus está no quarto aonde chamou ele pela primeira vez, no mesmo lugar, esperando ele para chamá-lo novamente. E quando ele volta, Deus chama, Samuel, Samuel. Na terceira vez, ele diz, olha, quando a voz te chamar de novo, talvez seja Deus que está te chamando. Quando a voz te chamar, diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Samuel entendeu através de Eli que quando Deus fala, nós temos uma forma correta de reagir. Eu tenho que saber quem eu sou perante Deus. E aí ele volta para o quarto, Deus está onde? No quarto, no mesmo lugar. No mesmo lugar onde falou com ele pela primeira vez. No mesmo lugar. E aí ele deita e Deus chama, Samuel, Samuel. Aí ele diz, fala Senhor, o teu servo ouve. Sabe, durante muito tempo eu fiquei pensando, o que pode ser pior do que não reconhecer a voz de Deus? E eu descobri, pior do que não reconhecer a voz de Deus é conhecer a voz dele e se esquecer. É não reconhecer mais. E a frase que eu mais escuto hoje é, eu não escuto Deus falar. Você já escutou? E a pessoa diz, já. E agora não mais? Não. Só que a Bíblia diz que ele não é infiel. Que mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel. Se você olhar em Gênesis, o homem pecou, Deus desceu igual. Ele não altera a rotina porque você alterou a sua. Ele é fiel, ele caminha pelos mesmos lugares, ele anda na mesma palavra desde sempre. Eu sou o eu sou. Ele não muda.
Ele fala no mesmo lugar, da mesma maneira. Se você parou de ouvir, o problema é seu, Ele ainda está falando. Se você parou de reconhecer, a voz dele é a mesma. Então qual é o problema? A nossa troca de idioma. Uma vez, na nossa casa, aconteceu uma coisa engraçada. Foi um pastor de Miami na nossa casa visitar pastor Saint Basilette. E ele chegou na nossa casa. Minha mãe é como qualquer mãe, ela quer engordar as pessoas, é normal, minha mãe é assim. E a minha mãe é aquela pessoa que não te deixa em paz. Ela fica olhando para você, se você está comendo ou não. E ela fala o que toda mãe fala: se gostou tem que repetir. Só que naquele dia um problema se instaurou. O pastor não falava português, e a minha mãe fala muito português. Aí eu me lembro que o pastor tomou o café, e a minha mãe falou para ele: você gostou, pastor? Minha mãe é muito docinha assim, o jeitinho de falar. Você gostou, pastor? O pastor continuou tomando café. Como assim? I don't know. E a minha mãe falou: pastor, o senhor quer mais? Ela começou a se alterar, começou a aumentar o tom de voz dela. E ela: o senhor quer que eu coloque mais café para o senhor? E ela começou a se alterar, e o pastor não estava entendendo nada. Esse mesmo pastor foi para o Maranhão e a mulher tinha 15 filhos. E a mulher começou a falar: pastor, esse aqui é o meu filho mais velho. Ela começou a falar alto porque pensou que se aumentasse o tom, o homem começava a entender português. Falar mais alto não altera a compreensão, a não ser que você esteja longe. Falar mais alto não é a mudança de idioma, é a criação de um novo ambiente. Tem gente que Deus pode gritar, mas está em ambiente diferente que nunca vai ouvir. Tem gente que Deus pode gritar, mas você parou de falar o idioma que Deus fala, por isso não entende mais o que Ele está querendo dizer. Você que mudou. Deus fala da mesma maneira. Deus ainda tem o mesmo idioma para conversar com a gente. Deus ainda fala pelo mesmo instrumento, desde que mundo é mundo, desde que o eu sou é o eu sou, desde, não sei, não tem data, mas tá aqui. A palavra ainda é a mesma, Ele ainda desce no jardim na viração do dia. Every single day, todos os dias Ele desce no mesmo lugar. Ele continua se manifestando da mesma forma. Ele não alterou a sua natureza, porque você alterou a sua. Não é que Ele parou de falar, você não o quer ouvir mais. Tem gente que quer resposta de Deus, mas não quer a opinião de Deus na resposta. E parece que eu vejo Deus preocupado às vezes, porque Ele queria que você entendesse Ele. E você parou de entender porque alterou o teu coração de ingenuidade, impureza, de santidade, promiscuidade, de amor, amargura. E Deus ainda quer falar, e a gente parou de ouvir, porque decidiu criar um ruído tão poderoso. Conforme diz a palavra, o nosso pecado cria uma barreira entre Deus e nós. Mas Deus ainda está no outro lado da barreira. Quer ouvir Deus falar de novo? Quebra a barreira. Pastor, como que eu vou quebrar uma barreira? Ué, foi você que construiu? É o seu pecado. Pastor, mas como que eu... Calma. A Bíblia diz que o que quebrou a nossa barreira pela primeira vez, quebra da mesma forma até hoje. Não mudou. A mesma palavra que você ouviu quando era adolescente é a mesma palavra que age e funciona e acontece até hoje.
Ele é fiel para cumprir. Ele é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o mesmo, ele não alterou a realidade. A voz dele ainda tem o mesmo tom manso e suave. Altera o teu idioma na tecla SAP. Altera o jeito de você agir, rapaz. Altera o jeito de você falar, menina, porque ele não deixou de compreender você, mas foi você que deixou de compreender ele. Ele ainda está falando do mesmo jeitinho. Parece que eu vejo Deus falando do mesmo jeitinho comigo desde o dia que eu nasci. A mesma voz, o mesmo jeito. Até um dia que eu olhei para ele e disse: fala, Senhor. O teu servo ouve. No mesmo quarto ele ainda está esperando você. Volta aonde tu caiu. Volta aonde você ouviu ele falar pela primeira vez. E se prepara. Porque ele está com saudade de você ouvindo ele falar. E quando você ouvir a voz dele, você vai descobrir que também estava com saudade. Só não sabia que estava. Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 3, diz a palavra: então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Olha, a pergunta é: será que Deus precisa de descanso? Será que Deus precisa parar, descansar? A resposta para mim, talvez, não sei, mas parece óbvia. Não. Deus é poderoso, extraordinário, maravilhoso em glória, em poder. Não precisa. Mas quando Deus para e descansa, não está descansando porque precisa, está nos ensinando a reconhecer que quem precisa descansar é a gente. A questão, e talvez a maior relevância disso que nós estamos falando agora, é você olhar para o panorama da sociedade atual. Olha a quantidade de pessoas arrebentadas, depressão, síndromes de pânico, doenças psicossomáticas, que muitas delas foram ocasionadas justamente pelo excesso, pela falta de pausa, pela falta de reconhecer humanidade. Gente que, cansou e não parou para descansar. Esse momento não respeitado da humanidade cobra um alto preço. Quanta gente que cansa, e quando cansa desiste, abandona, desaparece. Pessoas que cansam das coisas do eterno porque trabalharam tanto e não pararam. Quer ver uma coisa engraçada? Você percebe o pensamento comum das pessoas na rede social, basicamente. Eu me lembro que uns dias atrás eu tirei férias com a minha esposa. Eu nunca tinha tirado férias, 28 anos eu nunca tirei férias, porque trabalhei como estagiário. Estagiário não tem férias. No meu caso era um estágio que não tinha vínculo empregatício, trabalhava ou morria, então tinha que trabalhar. E aí depois eu trabalhei no negócio da minha família, então também não tinha férias, eu trabalhava. E depois eu entrei num banco, e no banco, o período que eu trabalhei, antes de eu sair, não teve férias. E aí eu entrei no ministério, Deus me chamou e eu comecei a pregar, e nunca parei. E aí de repente eu me olhei e disse: Jesus, eu preciso parar. E eu parei, tirei umas férias, 22 dias. E eu postei na minha rede social, disse assim: olha, eu estou tirando férias pela primeira vez, uma foto minha bonitinha e tal, eu, minha esposa, meu filhinho e tal. Aí alguém comentou assim: olha,
Não sabia que pastor tirava férias. Gente, eu fiquei falando assim, meu Deus, é verdade. Pastor não pode tirar férias não, porque pastor não trabalha. Só tira férias quem trabalha. É isso que as pessoas falam pra gente. Eu trabalhei numa rádio e as pessoas diziam pra mim: ô Dave, você faz esse trabalho na rádio, mas qual é o teu trabalho mesmo? E há muita maldade no coração das pessoas em relação a isso. Ninguém vê as noites de sono, ninguém enxerga. Mas eu não estou fazendo esse vídeo e gravando essa mensagem para falar sobre o mim, mas é sobre você, que se deixa levar por todas as pressões, trabalhar por algo que você não precisa, lutar por algo que você já tem, e você desgasta, morre por um sonho que nunca vai desfrutar, simplesmente porque nunca parou. Olha quantas pessoas em colapso, tirando a sua própria vida. Eu conheço pessoas milionárias que suicidaram porque não pararam nem um momento para descansar. E aí eu olho para a palavra, Deus está me dizendo: no 7º dia descansou o Senhor de toda a obra que havia feito. Então essa mensagem não se trata sobre divindade, se trata sobre humanidade. Eu preciso me olhar no espelho, olhar a minha casa, a minha família, e saber a hora que eu preciso parar um pouco. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: se falta alguém para olhar para você e dizer: meu filho, para de trabalhar do jeito que você está trabalhando, para de fazer serão do jeito que você está trabalhando, porque a sua família não precisa de mais dinheiro, a sua família precisa de você. Porque nós somos incentivados que o que os nossos filhos precisam é ir para os Estados Unidos, que a nossa filha, a nossa criancinha quando nasce tem que fazer um enxoval em Miami, que a gente tem que trabalhar para estudar no colégio particular, sendo que a coisa que mais importa na vida de alguém é tempo. Tem gente que gasta a vida inteira por algo que os filhos nunca vão desfrutar. Tem gente que trabalha a vida inteira por algo que os filhos nunca vão nem querer saber da cor, porque o que mais queriam não era o que você fazia de melhor, era o que você fazia quando não estava fazendo nada. Descansando, cuidando daqueles que verdadeiramente importa, parando para cuidar de você, da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, daquilo que não exige trabalho, exige descanso. Pausa, para, olha nos olhos, diz que ama, traz para perto, pede um dia de folga. Mas pastor, não dá, meu lindo. Se você quiser parar um pouquinho, tá. Às vezes nós não entendemos o impacto de coisas tão simples. Parar. Às vezes a gente não entende o impacto de uma coisa tão simples como, por exemplo, parar na frente de uma televisão e assistir um filme com a esposa. Vou te dizer uma coisa pessoal. Eu e minha esposa, a linguagem do amor minha, serviço. A linguagem do amor da minha esposa, tempo de qualidade. Como é? A minha linguagem do amor é assim: quer me fazer sentir amado? Faça as coisas por mim, me ajuda. Pega uma coisinha, me ajuda. Pega uma comidinha pra mim, traz lá. A linguagem do amor da minha esposa é fazer nada. Eu não preciso fazer nada para minha esposa me amar, para ela se sentir amada, perdão. Sabe a única coisa que eu devo fazer? Eu tenho que parar no ladinho dela. Só parar. É a coisa mais fácil do mundo. Se eu quiser fazer a minha esposa se sentir extremamente amada, eu desligo o celular, desligo o iPad, desligo o computador, desligo e sento no ladinho dela e diz: amor, só nós agora aqui. E ela vai dizer: eu me sinto tão amada. Sabe o que é isso? Descanso para minha esposa é uma linguagem de amor. Mas quando eu paro para ela, eu estou parando para mim. Eu estou tirando as pressões que estão sobre mim. Eu estou cuidando daquilo que me importa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo: não adianta ter o melhor trabalho do mundo, o maior salário do mundo, e dentro de casa ter uma família destroçada, arrebentada. Tem gente que trabalha o dia inteiro e não tem para onde voltar. Tem gente que trabalha o ano inteiro e quando chega as férias, trabalha as férias inteiras porque não tem com quem passar um tempo de qualidade. Sabe por quê? Na hora que tinha que descansar, trabalhou, e na hora que tinha que trabalhar, parou. Começa a valorizar o tempo que Deus está te dando. Começa a valorizar as pequenas coisas, as pequenas rotinas do dia. Sabe, o beijinho ao acordar, as coisas simples da rotina que dão descanso. Vou te contar uma coisa. De repente a nossa vida mudou. Eu e minha esposa, a gente não tinha escritório, não tinha nada para cuidar de agenda. Minha esposa cuidava, eu cuidava junto com ela. E de repente não deu mais.
De repente a gente teve que contratar pessoas para trabalhar junto, e a gente não consegue nem responder mais as mensagens que recebe da quantidade. E aí de repente eu me vi na obrigação de atender todo mundo. E eu comecei a viajar todo dia. E a minha esposa em casa, meu filho em casa, e eu recebia a fotinho dele, e cada dia meu filho estava diferente. Teve um mês que eu viajei 28 dias. Preguei quase 34 vezes. Lindo isso, sim ou não? Isso é péssimo, porque Deus nunca vai exigir que eu perca aquilo que Ele mesmo me deu. Eu tenho que aprender a priorizar aquilo que Deus colocou como prioridade na minha vida. Sabe, de repente eu me vi apaixonado, morto. Eu amo pregar, mas eu estou morto. Eu amo, mas eu não consigo mais. E aí, se eu não paro, hoje a série não acontece. Se eu não paro, segunda-feira não tem um vídeo novo. Se eu não paro, daqui 2 anos eu não tenho mais como fazer vídeo para você, porque a minha esposa não vai avalizar aquilo que eu estou falando para você. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, perder a minha salvação, assim como não adianta nada eu conquistar o coração da minha geração e o meu filho olhar para mim e não acreditar naquilo que eu prego. Sabe quando Sabe o que eu fiz? Vou te contar o que eu fiz. Liguei para minha esposa e falei: pelo amor de Deus, cancela a agenda que eu estou desesperado. Cancela uma do meio. Preciso voltar para casa. Gente, eu estou mal, eu não estou conseguindo dormir mais à noite. E aqui eu quero te contar uma coisa. O nosso corpo grita para a gente. Sabe quando você não está conseguindo mais dormir direito? Não é falta de sono. Pelo contrário, é necessidade aguda de dormir. Mas o teu corpo já não deixa mais você. Ela está dizendo: para um pouco, para. Quando as suas costas enchem de machucadinho, é o seu corpo dizendo: você está muito estressado, para um pouco. Quando você consegue, entra cheio de transtornos de humor, é o seu corpo gritando você: calm down. Lembra que a nossa presidenta disse que a gente era workaholic? Tem gente que é workaholic, não é workaholic, é workaholic, né? Uma expressão. Mas tem gente que é assim: trabalha. Ei, isso, o teu corpo está gritando para você, a tua família está gritando para você. Então tome uma postura. Eu briguei a pessoa: cancela, estou voltando para casa. Mas amor. E ela olhou para mim, a gente a meia e falou: você precisa descansar. Ela cancelou a agenda. Não sei a treta que ela fez com os irmãos lá, mudou a data. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei: dormi o dia inteiro. Eu estava tão cansado que eu não brinquei com meu filho. Eu estava tão cansado que eu não fiquei com a minha esposa. Não namorei nem um pouquinho com ela. Dormia, namorei não. Dormia o dia inteiro, a noite inteira. E no outro dia viajei. A gente tem que parar para descansar para a gente e para nossa casa. Eu estou mudando a estratégia. Estou pregando mais para minha família, para poder ter coragem de pregar para você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, verso de número 3, diz: disse Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco, e naquela noite não pescaram nada. Sabe o que é? Falta uma coisa, falta um detalhe nessa palavra para que tivesse peixe na pescaria. Deixa eu te dizer, nós somos tentados a reproduzir modelos. Nós somos tentados a correr corridas que não foram feitas para nós corrermos. Ou a gente tenta fazer porque achamos que é bonito, mas não tem a ver com a gente. O bom de se encontrar com Jesus é que quando nós nos encontramos com Jesus, Ele desconstrói o velho homem
e constrói em nós algo novo. Nós passamos a viver algo novo. E quando nós vivemos algo novo, as coisas velhas passou. Então, veja, Pedro é um pescador de homens. Nesse texto que nós lemos, é o final. Pedro já é um pescador de homens, tentando ser um pescador de peixes. E você percebe que o maior erro de Pedro foi tentar ser quem ele era antes de Jesus chegar. Porque a partir do momento que Jesus chegou, Pedro já não é mais o pescador de peixes. Pedro agora é um pescador de homens. Então percebe uma coisa. Veja, se você olhar a história de Pedro, fazer um rebuscado na história dele, você vai perceber que quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, Pedro era um pescador de peixe que já estava dando errado na vida. Já estava com os BO, já não estava dando certo, já não estava pescando coisa nenhuma, já estava no fracasso. Jesus estava chegando, então a possibilidade de Pedro mudar de vida era muito grande. E Jesus entrou no barco de Pedro, usou o barco de Pedro para pescar. Quer dizer, o negócio virou para o lado de Pedro. A vida estava um declínio, estava tudo arrebentado. De repente Jesus chegou. Uau! Não sei se você consegue perceber, mas eu consigo ver exatamente o que aconteceu depois que Jesus chegou na minha vida. O negócio mudou. É ele chegar que a vida muda. Não tem como ser a mesma pessoa depois que Jesus chega. Não tem. Você, olha, eu vou até contar uma coisa engraçada pra você. Eu não sirvo mais para desviar, para não ser isso que eu sou hoje. Eu não sirvo mais, porque eu já fui longe demais. Eu já preguei demais para voltar atrás e dizer: olha, isso não é verdade. Só que eu só for retardado. Se eu tiver um problema mental, bateu a cabeça, por exemplo, bateu a cabeça, ficou com um probleminha, e aí agora está dizendo tudo o contrário do que ele diz. Não, eu já fui longe demais. Eu já vivi coisa demais para tentar ser quem eu era antes. Agora não dá mais. Alguém vai me olhar e dizer: ei, já pensou eu tentar ser cantor hoje? Eu acho lindo cantar. Quer ver? Dá uma nota aí, André. Você percebe quando a pessoa não canta, quando ela tenta fazer isso para pegar o tom. Qual era a música que a gente cantava antes, André? Era essa? Que música é essa mesmo? Como? Ah, tá. Ainda não peguei, vou pegar. Não dá mais. Não dá nem para tentar. Você sabe como canta, Davi? Eu sei. Se eu ouvir, eu digo: eita, como canta bem, mas não sei fazer igual. Porque não é a minha corrida, não é a minha história, não foi o que Deus planejou para mim, não foi o que aconteceu depois que o Senhor Jesus entrou na minha história. Aí que tá. Pedro era um pescador de peixes. Jesus encontrou Pedro. Pedro pescou, jogou a rede para o lado direito. Lembra da história? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, lança a rede para o lado direito. Aí Pedro olha para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele está dizendo: se der errado, culpa é sua. Então, só que ele joga a rede para o lado direito. E quando ele joga a rede para o lado direito, o que que tem? Peixe. Pedro tinha acabado de descobrir que o segredo da vida dele não era o lado que jogava o peixe, era a palavra. A palavra muda tudo. Se a palavra tivesse dito: joga para o lado esquerdo, ia ter peixe. Se ele disse: joga para frente, ia ter peixe. Joga para trás, ia ter peixe. Joga na árvore, tem peixe. Porque mais poderoso do que cenário, circunstância, acaso é a palavra. A palavra é a coisa mais poderosa que alguém pode ter sobre a vida. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Você pode ter a técnica, você pode ter tudo. Se não ter a palavra, não tem absolutamente nada. Não adianta. Quer ver uma coisa? Vou contar um segredo para vocês disso aqui, da série. Isso aqui nasceu em Joinville, no meu coração, Deus colocou. Mas como que nasceu? Nasceu eu pregando em pé e contando para as pessoas aquilo que Jesus tinha feito, certo? Por que eu prego sentado? Tem gente que pensa que eu sou anão. Aliás, eu fico gordinho. Gente, eu não sou gordinho. Eu sou uma... Eu sou, não sei, agora também. Mas por que eu prego sentado? Porque a primeira vez que eu gravei a série, as pessoas estavam sentadas no chão. Se eu ficasse em pé, ia dar dor no pescoço. Isso aqui não é técnica. Isso aqui não é a receita.
Por que esse microfone, pastor David? Eu não queria esse microfone, eu queria um cromadinho bonitinho que eu vi na internet. Mas no dia só tinha esses miseráveis aqui. Então eu usei ele porque só tinha ele. Eu só usei o banco que o pessoal estava no chão. Isso aqui não é o segredo. Isso aqui não é o segredo. O segredo é a palavra. A palavra é o segredo. A palavra liberada, a palavra pregada, a palavra lançada. Esse é o segredo de tudo. Então não adianta tentar copiar modelos. Não adianta tentar correr a corrida dos outros. Se não for aquilo que a palavra liberou sobre você, você está perdendo tempo. Olha que coisa extraordinária. Pedro jogou o lado direito, porque Jesus mandou jogar para o lado direito. Jesus falou para Pedro: Pedro, joga para o lado direito. Eu vou jogar para o lado direito, sobre a tua palavra. Você é errado, tu é culpado. Só que quando ele jogou para o lado direito, tinha peixe. E muito peixe. Olha só, peixe. Quantos peixes tem? A Bíblia não conta. Porque aqui não é importante o peixe, aqui só importa uma coisa: a palavra. Ele volta para a praia. Jesus diz para ele: ô Pedro, o que tu é hoje mesmo? Pescador de peixe. Aí Jesus diz para ele: Pedro, eu vou te transformar num pescador de homens. Aí o que Pedro faz? Pedro abandona o peixe e se agarra na palavra. Tem gente que vive a vida inteira agarrada no peixe e esquece da palavra. Aí vive a vida inteira num ciclo de fracasso, num ciclo de derrota, num ciclo de problema, porque a palavra não foi ouvida, respeitada, atendida. Você era um pescador de peixe, Pedro. Agora você é um pescador de homem. Então tá bom. Aí beleza, aí a vida do Pedro começa. Jesus treina Pedro. Jesus tem muita paciência. Quando eu vejo Jesus cuidando de Pedro, digo: olha, por isso que Jesus cuida de mim, porque eu sou nesse nível de insuportabilidade igual o Pedro é. Chato, teimoso, curioso, brabinho. Eu sou sanguíneo, sou eu na vida. O Pedro é eu na vida, eu sou curioso, eu gosto de ver confusão, gosto de ver... Se eu estou dentro do avião, tá dando treta, eu gosto de saber o que está acontecendo. Eu fico assim, gente. Lembra quando Jesus está na ceia? Na última ceia, João está com a cabeça no peito de Jesus, Pedro está na frente, Jesus diz: olha, alguém vai me trair. Pedro está na frente e diz assim: shh. João o quê? Pergunta para ele quem é. Eu sou o Pedro na vida, eu sou assim. Só que aí toda a vida de Pedro com Jesus é treinamento. Treinamento para quê? Para ser pescador de homens. Só que quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus morre, ressuscita, aparece 2 vezes no intervalo da segunda para a terceira vez, Pedro toma uma decisão: eu vou voltar a ser quem eu era antes de Jesus chegar na minha vida. Essa é a pior decisão que alguém pode tomar. Tentar fazer com a sua força aquilo que quem determina é a palavra. Sabe, Pedro entra no barco. O problema é o seguinte: Pedro entra no barco, todo mundo entra com ele, né? Ou seja, quando a gente tenta ser quem a gente era antes, quem conheceu a gente antes, às vezes tenta experimentar do fracasso novamente. Que loucura, né? Pedro tem que comprar barco novo, rede nova, porque não tem, tudo ficou na beira da praia, apodreceu. Pedro tem que investir no velho homem. Já pensou tu investir naquilo que já deu errado? Pois eu conheço milhões de pessoas que investem naquilo que deu errado. 1, 2, 3, repete. Parece que vive num replay de fracasso. Fracassou, volta. Fracassou, volta. Não... Pode ter tudo, mas se faltar uma coisa não adianta. Pedro tem barco, tem rede, tem mar e tem um lado direito para jogar. Já parou para pensar que Pedro passou a noite inteira pescando, né? A Bíblia diz que Pedro passou a noite inteira pescando, chegou na praia, não tinha nada. Já parou para pensar que quando Pedro está no meio do mar, Pedro jogou a rede para o lado direito algumas vezes? Imagina Pedro assim: olha, gente, vou fazer uma coisa nova aqui, hein? Ó, vou jogar para o lado direito. Deu certo de novo, não? Mas por que não dá certo? Se é igual, falta uma coisa: a palavra. Aí eu sou apaixonado por isso aqui, mano. Por isso que eu fico quase doido quando eu prego. Porque olha que coisa maravilhosa. Jesus vai na praia. Jesus está na praia esperando eles estão chegando. A mesma cena que aconteceu. Jesus vai dizer: e aí, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Não. Então volta e joga a rede para o lado direito.
Mas é no mesmo lugar que deu errado a noite inteira. É no mesmo errado que fracassou, no mesmo lugar que fracassou a noite inteira. É o mesmo lugar onde o fracasso é a realidade. Pois é, mas se for pela palavra é possível dar certo. Aonde tudo já deu errado, é possível viver novidade de vida no meio do caos, hein? A Isaías lembra: construirei um caminho no deserto, porém rio nos ermos, eis que faço uma coisa nova. É o poder da palavra fazer dar certo no lugar onde tudo deu errado. Só que no caso de Pedro, não é para que ele permaneça naquele lugar, é para que ele volte para o lugar de onde não deveria ter saído. Pedro, imagina Pedro assim voltando a pescar. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. Se tiver peixe eu sei quem é. Se for, meu Deus, nós vamos sofrer agora. Pedro tossiu na hora, disse: olha, vai dar um problema gigantesco, porque nós vamos poder jogar aqui. Vamos jogar a rede para lá direito. Tomara que não tenha peixe, tomara que não tenha peixe. A palavra. Se tem palavra, tem peixe. Se tem palavra, dá certo. Aí Pedro, aí João olha para Pedro e diz: Pedro, tu tá lá, João é o mais dramático, sai ainda lá. Aí Pedro diz: eu sei. Se joga na água, porque também é muito dramático, e volta para a praia. Só que quando ele volta para a praia, a Bíblia vai dizer que Jesus tem com ele pão, brasa e peixe. Jesus nunca precisou do peixe que você foi pescar. Jesus nunca precisou do peixe que você foi buscar no meio do mar, porque tudo que você precisa já tem com a palavra, já tem nele. Você não precisa ir atrás de pão, ele é o pão da vida. Você não precisa ir atrás da alegria, tem vinho com ele, tem brasa para aquecer, tem peixe para alimentar. Está com sede, ele é a água da vida, ele é autossuficiente. Depois de você descobrir a palavra, você não precisa nada além da palavra. Essa é a maior loucura de viver com ele, porque tudo que você precisa é a palavra, e tem nele. Imagina, Pedro voltou com a rede cheia de peixe, e tem peixe. Mas por que eu voltei para pegar peixe se o Senhor tem peixe? Só que olha que interessante, no primeiro milagre não tem a quantidade de peixe, agora tem. Que legal. Pensou Pedro, por que tem a quantidade de peixe? Porque Pedro contou. A pior coisa da vida é contar algo que a gente não precisa. Já imaginou a raiva de Pedro contando peixe? Imagina Pedro assim: 1, 2, 3, 4. E parece que, não está na Bíblia, mas parece que eu vejo Jesus assim: conta. Conta. Imagina Pedro assim, sem motivo para nunca mais voltar atrás. Sente um motivo para nunca mais abandonar a palavra. 103 motivos para nunca mais voltar a ser quem eu era antes. Ei, 153 motivos para saber e lembrar que o que vale na vida é a palavra. Não é a técnica, não é a forma, não é a receita, até porque ela não existe. Ponto. Agora acaba tudo. Que negócio? É a palavra, né? A palavra é o seguinte: pescador de homens. Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Oh, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Cumpre a minha palavra. Vive a minha palavra. Sabe o que eu termino? É que Pedro apanhou da vida, mas aprendeu com ela. Levou-lhe um couro, mas aprendeu. Jesus foi embora, disse: olha, eu vou deixar o Consolador com vocês. Vou enviar o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias, e ele vos fará lembrar do que eu fiz. Beleza? Aí então tudo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouvi um som impetuoso que encheu a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, o pescador de homens, a porta do templo abre, Pedro chama a responsabilidade e diz: não é a técnica, é a palavra. Deixa pra mim, eu vou fazer. Esses povos não estão embriagados não, gente.
Esse povo está cheio do Espírito Santo. Pedro prega a palavra, vive a palavra e no final faz um apelo. E a Bíblia diz que Pedro teve 3.000 motivos para nunca mais voltar atrás.